Eu gostaria que você abrisse a palavra no livro de Isaías, capítulo 66, no verso 1. Diz assim: que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Essa é uma pergunta de Deus. Que casa vocês estão edificando? E qual é o lugar do meu repouso? Diz o Senhor. Amém? Nós temos a certeza, né, que Deus quer ter esta casa de uma forma devida, né, para que Ele possa habitar, né? Mas Deus está preocupado com que tipo de edificação nós estamos levantando. Que tipo de edificação você está levantando, né? Qual a casa que você tem levantado para que o Senhor possa habitar, para que o Senhor possa realmente estar presente, né, sendo reverenciado como o Senhor tremendo. E quando eu meditava nesse texto, esse texto está lá no Antigo Testamento, escrito por um profeta, que é o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo vir a essa terra. Mas nós queremos agora ir lá no verso de Mateus, lá no Novo Testamento, já na época de Jesus, quando ele conta a respeito de uma casa edificada. Ele fala da edificação de uma casa, ele fala da preocupação que se deve ter com esta edificação. E ele conta a história lá no livro de Mateus, no capítulo 7, no verso de número 24 a 27. Amém? Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Este texto tem o título dizendo assim: os dois fundamentos. Então, para nós edificarmos algo, né, Deus está preocupado. Qual é o fundamento? Qual é o fundamento que nós estamos estabelecendo? Qual é o fundamento que você está estabelecendo, né, como casa para que seja edificada, como morada para o Senhor? E ele diz lá, dentro desse fundamento, ele diz assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e todo aquele que a pratica, ele é o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio a tempestade, os rios transbordaram, os ventos foram fortes, deram com ímpeto sobre aquela casa, mas ela não ruiu, ela não caiu, porque ela estava construída no lugar certo. Ela tinha um fundamento correto, e este fundamento correto deu solidez àquela casa. Então nós temos que preocupar muito mais do que a aparência da casa, devemos nos preocupar na solidez do seu fundamento. E o fundamento nós não vemos, é algo que está por baixo. E Jesus fala dessa preocupação, deste fundamento que muitas vezes as pessoas não veem, né? Então ele diz assim: todo construtor sábio, o que ele faz? Ele ouve a palavra e nas circunstâncias mais adversas ele permanece firme. Então ele tem um fundamento sólido. Como você pode perceber, né, que você tem esse fundamento sólido? Deus vai te colocar em meio à crise. E nós estamos vivendo um momento de crise. E nós estamos vivendo um momento de dificuldade. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão angustiadas, muitas vezes tristes, sem saber para onde ir, muitas vezes, né, sofrendo por antecedência. Mas Deus nos diz: olha, vem os ventos fortes, vem a tempestade, mas a casa permanece firme. Então, nós temos que ter isso no nosso coração.
que Deus quer que nós estejamos fundamentando a nossa casa espiritual de uma maneira sólida. E para que isso ocorra, nós temos que ouvir a palavra, mas nós não podemos apenas ouvi-la, nós temos que ouvir e nós temos que praticá-la, para que nós sejamos este construtor sábio. Mas no mesmo texto, ele fala de um outro tipo de construtor. Ele diz assim: todo aquele que não ouve essas minhas palavras e não as pratica, eu digo, é o homem prudente que edificou a sua casa na areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa que caiu, sendo grande a sua ruína. Né? E o verso diz: todo aquele que ouve. Né? E é interessante porque tanto no verso 24, como no verso 26, fala a mesma coisa. Tanto para o construtor sábio, como para o construtor nécio, né, imprudente, né, uma palavra é dada, uma orientação é dada. E a Bíblia diz assim, que o construtor nécio, ele ouve, mas ele não obedece. Ele ouve, mas ele não coloca em prática. E por não colocar em prática, as circunstâncias vêm, porque as circunstâncias vêm como um momento de prova, como um momento de adversidade. O que acontece? A casa cai em ruína. Então, a pergunta que eu faço é esta: qual é o fundamento que nós estamos estabelecendo? Será que nós estamos estabelecendo a nossa casa num fundamento sólido? Ou será que nós estamos estabelecendo a nossa casa espiritual num fundamento de areia, num fundamento que não tem a solidez devida? Então essa é a primeira coisa que o Senhor coloca, quando Ele diz assim: que casa vocês estão edificando? O Senhor está nos levando a olhar para o fundamento. O Senhor está nos levando a olhar para os nossos corações. Será que nós temos ouvido e praticado? Será que nós temos colocado em prática de uma maneira devida as instruções que o Senhor tem nos dado? Então eu quero que você tenha isso no seu coração, eu quero que você medite, eu quero que você se posicione, eu quero que você seja um construtor sábio. Eu quero que você edifique a sua casa sobre a rocha, porque as circunstâncias vão vir sobre todos, mas aquele que constrói sobre a rocha, ele passa firme, em nome de Jesus. Outra coisa que eu vi dentro desse aspecto de que casa vocês estão me edificando, a pergunta do Senhor, e o texto me levou lá no livro de 1 Reis, no capítulo 9, 1 Reis, no capítulo 9, no verso 1 ao verso 3, fala-nos de uma edificação, fala de edificarmos uma casa de oração. Fala-nos de edificarmos uma casa onde Deus quer se fazer presente. Fala-nos de edificar uma casa onde o Senhor quer se relacionar conosco. E é isso que acontece. 1 Reis, capítulo 9, no verso 1, diz assim: sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer como lhe tinha aparecido em Gibeão. Tendo Salomão acabado de edificar a casa do Senhor, o Senhor tornou a aparecer a ele. Amém? Ao término daquela casa, após o término,
da construção da casa, Deus se dirigiu a Salomão. Então fala de um trabalho completo, fala de uma obra realizada, começo, meio e fim. Fala de uma obra que tem que seguir as normas devidas, e nós falaremos a respeito disso no nosso terceiro ponto. Então essa obra, ela tinha um cronograma a ser executado. Então quando nós pensamos nessa obra, Deus está disposto, a quando terminar essa obra, que essa obra seja levantada com uma obra de adoração, com uma obra de louvor, com uma obra onde Ele se faça presente, Então Deus está preocupado que essa casa seja uma casa de oração. E um dia Jesus entra na casa e Ele fica indignado com a situação em que o povo estava vivendo dentro daquela casa de oração, e ele diz assim: a casa do meu pai será chamada a casa de oração para todas as nações, ou todos os povos. Deus estava falando dessa casa de oração, que é um centro abençoador, para abençoar vidas em várias partes do mundo. E toda essa crise fez com que nós saíssemos da nossa comodidade regional para irmos para o mundo, para pregarmos a palavra, anunciarmos essa palavra com poder e autoridade. E aí onde essa palavra tenha entrado, que ela entre com poder e com autoridade, que ela rompa cadeias, ela rompa grilhões em nome de Jesus, que aonde não há passaporte liberado para entrar, que essa palavra entre com poder e com autoridade, quebrando cadeias, quebrando grilhões em nome de Jesus, porque na autoridade do nome de Jesus e nos recursos dados através de todas as plataformas digitais, nós podemos entrar como casa de oração para abençoar todas as ações, para abençoar todos os povos. E eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar o seu lar de uma maneira muito especial. Então, que casa nós estamos edificando? Tem que ser uma casa de oração, tem que ser uma casa onde o Senhor seja reverenciado com poder e com autoridade, com poder e com autoridade, porque lá em 1 Reis, no capítulo 9, na sequência, no verso 3, o Senhor, logo que o Senhor se apresenta a Salomão, ele diz, ao término da casa: eu ouvi a tua oração, eu ouvi a tua súplica, eu ouvi e eu me manifestarei neste local, e toda oração que será feita neste local, eu vou estar presente, dando o meu aval. E Deus está presente aqui para trazer cura sobre o teu lar, para trazer cura sobre a tua vida, para trazer ação sobrenatural sobre este problema que tem tentado invadir a tua vida, para tentar trazer qualquer angústia ou tristeza. Então o Senhor está edificando essa casa, e Ele pergunta: que casa vocês estão edificando? O Senhor: eu quero edificar esta casa de oração, Senhor, este lugar de oração que é a nossa vida, que é a nossa casa espiritual. Hoje Deus, Ele tem que ter livre acesso para entrar, para abençoar, porque Ele chega, Ele diz no capítulo 9, Ele diz assim: eu ouvi a tua oração, eu ouvi a tua súplica que fizeste perante mim. E sabe o que Deus fez? Deus diz assim: eu santifiquei a casa que edificaste. Deus santificou a casa que estava sendo edificada. Esta casa que está sendo edificada como uma casa de oração é uma casa onde o Senhor se faz presente, onde a ação sobrenatural de Deus se faz presente, e Deus está se fazendo presente em meio a esta crise, essa pandemia, trazendo a ação sobrenatural de Deus, entrando com poder e autoridade aí na sua casa, aí no seu lar,
curando, restaurando, operando. E o Senhor diz assim: santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão todos os dias. Os olhos do Senhor estarão atentos todos os dias para este local que foi construído, que foi separado como casa de oração. E o Senhor está com os olhos atentos, mas o melhor de tudo, o Senhor está com o seu coração atento também. O seu coração atento, o seu coração aberto para receber as nossas orações, para receber este acesso presente. Por isso que ele diz lá em Jeremias 33:3, ele diz assim: clama a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes, coisas ocultas que tu não sabes. Que Deus se revele de uma maneira tremenda sobre a tua vida, sobre essa situação, trazendo coisas grandes e ocultas que você não sabe, trazendo grandes revelações sobre a tua vida, sobre o teu lar, em nome de Jesus. Mas a terceira coisa para nós finalizarmos nessa meditação é que Deus tem um padrão a ser seguido para a construção e para a manutenção desta casa. E o padrão que Deus requer de nós, total, é obediência àquilo que Ele tem determinado. É como um engenheiro, ele faz a obra, ele faz ali a sua planta, a planta de um edifício, de uma casa, e ele dá a ordem devida para que seja seguida aquelas ordens ali, através daquela planta, ao mestre de obras. E aí ele vai designando, né, aos demais profissionais, seja pedreiro, eletricista, por diante, os demais que estão ali naquela obra. Mas ninguém chega e fala assim: eu não acho que esse engenheiro errou aqui, eu não vou fazer desse jeito não. Ele falou para fazer isso, eu vou fazer isso. Não, tem que ser feito dentro dos cálculos estruturais que o engenheiro lá estrutural determinou. Tem que ser feito dentro, né? Ninguém pode chegar no local: eu quero fazer uma reforma aqui, eu vou tirar todas essas pilastras aqui. Não, essas pilastras são pilastras de sustentação. Eu não sou engenheiro, mas se for tirar, a casa cai. Então tem que haver o quê? A coerência daquele que vai executar a obra com aquilo que está determinado. Nós temos uma planta dessa casa a ser edificada, e Deus nos dá a revelação dessa planta através da sua palavra. E o que Deus quer de nós? Obediência de executarmos aquilo que Ele tem designado. E o Senhor pede o quê? Que sigamos o padrão devido. Que sigamos o padrão devido para a construção, mas também seguir o padrão devido para a manutenção. Manutenção fala de manter aquilo que está estabelecido. Então eu fico imaginando que lá em 1 Reis, no capítulo 9, o Senhor diz assim para Salomão: se andares perante mim como andou Davi, teu pai, com sinceridade, para fazer tudo o que eu mandei, e guardar os meus estatutos e juízos, então eu confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, e não te faltará sucessor. Deus estava falando com Salomão que ele queria, da parte de Salomão, fidelidade àquilo que ele tinha determinado. Fidelidade, né? Aquilo que ele tinha colocado dentro do projeto. E aí o Senhor diz assim: se andares em obediência, em sinceridade, tendo um coração disposto por completo em obedecer a Deus, então a promessa de Deus se cumprirá. Então, meu amado irmão, a promessa de Deus, ela vai vir, ela vai correr até nós e vai nos alcançar. Ela vai se cumprir. Gênesis capítulo 12, no verso 3, diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você já imaginou o poder que você tem de ser um agente abençoador nessa nação, abençoar vidas nessa nação e abençoar a vida na sua posteridade? Outras gerações serão abençoadas por você. Já imaginou?
pelo seu lar de uma maneira tremenda. Aí onde você mora, nesse prédio, pessoas serão abençoadas pela sua vida. Nessa redondeza onde você mora, pessoas serão abençoadas pela sua vida. Abraão foi, este exemplo. Então, quando nós somos obedientes a Deus, nós trazemos sobre nós a bênção de Deus, e ela se estende também sobre a nossa família. Quando nós somos obedientes, nós trazemos sobre nós a bênção de Deus, e ela se estende sobre a nossa família. Abraão foi um exemplo disso em sua vida, e a sua descendência que influenciou muitas pessoas. A obediência vivenciada hoje trará sobre outras pessoas de nossa família amanhã a bênção de Deus. Então a bênção de Deus sobre a tua vida hoje vai ser um reflexo da bênção de Deus amanhã na vida dos teus familiares. Mas quando não obedecemos esse padrão, nós sofremos. E o próprio Deus disse para Salomão, no capítulo 9 mesmo, 1 Reis 9, 6 e 7, ele diz assim: porém, se vós e os vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos, mas fordes e servirdes outros deuses, e os adorares, então esta casa, que santifiquei o meu nome, eu lançarei para longe da minha presença. Deus estava falando que a bênção estaria ali, com eles, mas deveria haver compromisso também com Deus. Compromisso com Deus dessa bênção, dessa promessa. Não se apartando de obedecer ao Senhor. Eu gosto de um pregador do século XVIII, Jonathan Edwards. Ele foi um pregador, ele morreu muito cedo, ele morreu com 55 anos. Mas este homem influenciou a sua geração e influenciou muitas gerações depois da dele. E fizeram levantaram alguns dados da sua descendência, da sua genealogia, em 5 gerações posteriores, E pegaram também na mesma época de Jonathan Edwards. Pegaram um ateu convicto, Um ateu convicto, com uma vida ímpia, Que não tinha compromisso nenhum com Deus. Os dois viveram na mesma época, no século XVIII. E fizeram um levantamento de 567 descendentes deste ateu, que tinha uma vida ímpia, Max Jukes, Este homem ele se casou com uma mulher também ímpia, igualmente ímpia, também com uma condição totalmente longe de Deus, e dessa união resultaram, nessas 5 gerações posteriores, eles fizeram um levantamento de 567 descendentes. 150 descendentes desse homem se tornaram indigentes. 310, aliás, morreram como indigentes, 150 como criminosos, 7 foram assassinados, 100 foram alcoólatras, e mais da metade das mulheres eram prostitutas. E esses descendentes deste homem, eles custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos $1.250.000. E fizeram um levantamento nas 5 gerações posteriores de Jonathan Edwards. Levantaram 1.394 descendentes dele. E dentre esses 1.394 descendentes deles, 15 foram diretores de faculdades, 65 foram professores do nível superior, 3 foram senadores dos Estados Unidos, 30 foram juízes, 100 foram advogados, 60 foram médicos, 75 foram oficiais do Exército da Marinha Americana, 100 foram missionários e pregadores, 60 foram autores de renome, um foi vice-presidente dos Estados Unidos,
e 80 se tornaram funcionários públicos, 295 descendentes deles fizeram cursos superiores e alguns foram governadores e diplomatas nos Estados Unidos. Então, quer dizer para você que todos esses descendentes de Jonathan Edwards não custaram nenhum centavo ao Estado. Você não tem dimensão do que Deus vai fazer, não somente na tua vida hoje, mas o que Deus vai fazer através da tua vida em gerações posteriores, meu amado irmão, porque aquilo que Deus quer fazer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, que Deus tem preparado para a sua vida, para a sua família, de uma maneira muito especial. Mas se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu creio que quando Jonathan Edwards se posicionou diante de Deus, casando-se com uma mulher também temente ao Senhor, e criaram ali, toda a sua geração, e a sua geração foi geração abençoadora na sua geração e nas gerações posteriores. E dentro dessa curiosidade, o neto deste homem, quer dizer, próximo a ele ainda, foi o que se tornou advogado e vice-presidente dos Estados Unidos, o terceiro vice-presidente dos Estados Unidos. Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer fazer na nossa vida muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar. Mas Deus tem um padrão a ser seguido para a construção dessa casa espiritual, para a manutenção dessa casa espiritual. E a pergunta que eu faço para você e eu faço para mim é essa: que casa nós temos edificado para o Senhor? Que casa nós temos edificado? Essa casa tem que ser uma casa onde habitam os louvores do Senhor. Quando obedecemos ao Senhor, nós somos levados a este lugar de perfeita adoração, de santificação, onde nossas orações são ouvidas por Ele. Hoje é um culto de oração. Eu quis trazer essa palavra a você, para dizer para você que Deus está perguntando a você e a mim: que casa nós temos edificado a Ele? Que casa nós temos edificado a Ele? E eu quero orar nessa hora, porque eu creio na ação sobrenatural de Deus, e é tempo de nós nos posicionarmos, é tempo de você se posicionar aí no seu lar, com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua casa, porque a sua casa, como o Senhor diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E através da descendência de Jonathan Edwards, no século XVIII, muitos foram abençoados. Muitos foram abençoados. E eu quero que através da minha vida, através da minha descendência, outros sejam abençoados de uma maneira tremenda. E eu quero orar por você. Eu quero orar pelo seu lar. É um culto de oração. Eu queria que você aí no seu lar colocasse diante de Deus a sua família. Eu quero que você coloque diante de Deus a sua família. Antes de você construir uma casa espiritual, para que os outros vejam a ação sobrenatural de Deus sobre essa casa espiritual, que é a tua casa, que é a tua vida espiritual. Construa essa casa espiritual aos olhos daqueles que te veem, que te conhecem, dos mais próximos de você, os quais você não pode se esconder, diante dos quais você é o que é, e cada um do seu lar é o que é. E eu quero orar nessa hora, porque eu creio que Deus quer fazer algo de tremendo nessa geração, como Deus queria fazer algo de tremendo na vida de Jonathan Edwards. E a história conta que ele foi ministrar uma pregação, e a pregação que ele foi ministrar era: o pecador nas mãos do Deus tremendo.
E quando ele acaba aquela ministração, as pessoas estavam em prantos, agarradas às colunas daquele prédio, com medo de ser tragados pelo inferno, pela destruição, porque estavam vivendo uma vida errada. E eu pergunto a você, que casa você tem edificado? Que a tua casa seja um referencial de Deus. Que neste tempo de pandemia, que neste tempo de você estar recluso aí dentro do seu lar, seja um tempo de rever algumas coisas. É momento de você se posicionar. É momento de nós nos posicionarmos diante de Deus e pedir: Deus, nos perdoa. E a palavra de Deus diz: se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu gostaria que aí na sua casa você fosse falando com Deus. E eu vou orar nessa hora. Eu vou apresentar a tua vida diante de Deus, como família. Deus, eu quero apresentar esta família diante do teu altar. Essa família, Deus, que neste momento, Deus, tem passado por um momento de adversidade, de situações, Senhor Deus amado, onde a casa está a ponto de ruir. Mas, Deus, eu quero te pedir, Deus, como perfeito arquiteto, como aquele que comanda todas as coisas, como o Senhor supremo, Senhor, dono da planta, da edificação desta casa. Vê aonde está sendo, Deus, corroído as estruturas devidas, Deus. Fala este coração, Senhor. Que perdão seja deliberado, Senhor, sobre esta casa. Talvez raízes de amargura tenham entrado no alicerce dessa casa, a ponto de ruir o alicerce, a casa está para cair. Mas Deus, eu não quero que essa casa caia, mas eu quero que essa raiz seja retirada. Eu quero que essa raiz seja cortada. E aquilo que tem alimentado essa raiz, eu quero, na autoridade do nome de Jesus, quebrar toda a força que tem nutrido essa raiz de amargura, e que ela seque agora em nome de Jesus, e que ela não venha produzir ruína e destruição neste lar. Todo esse sentimento que tem pairado sobre esta vida, sentimento de separação, sentimento de morte, sentimento de destruição, sentimento de rebeldia nessa família, eu repreendo no poder e na autoridade do nome de Jesus. Deus, traz cura, traz restauração, Deus, operando com poder e com autoridade sobre este lar, sobre essa família, em nome de Jesus.